Hello, my friend. God bless you and your family. Que Deus possa continuar abençoando você e toda a sua família, tá? Nesse vídeo, nós iremos resolver mais uma questãozinha, questão de número 34, da prova da UFT 2019.2. Beleza? Vem comigo! Olha só, dando continuidade à resolução da prova, das questões de química da prova da UFT 2019.2, eu quero chamar a atenção, a sua atenção, para a questão 34, que na minha opinião é a questão mais trabalhosa, a questãozinha chata da prova, a questãozinha chata de química da prova da UFT, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, aperta o sininho para receber as notificações, compartilha com os amigos, deixe seu like e comente também aí esse nosso vídeo, tá bom? Vamos lá para a questão? Questão na tela. Vamos colocar a questãozinha na tela. Deixa eu aumentar o tamanho dela aqui para ficar melhor para você ver. Depois eu irei colocar a resolução na tela também. E aí a gente dá uma diminuída no comando, tá? Olha só, um estudante com o objetivo de determinar o teor de ácido acetil salicílico, o famoso AAS, em um comprimido de aspirina, optou pelo método da titulação ácido-base indireta. Para este propósito, ele dissolveu um comprimido de 500 mg de aspirina em 20 ml de uma solução de hidróxido de sódio, na concentração de 0,25 mol por litro. E o excesso foi titulado com ácido sulfúrico, também 0,25 mol por litro, gastando 5 ml do ácido para atingir o ponto de equivalência. As reações envolvidas no processo são: tá aí o acetil salicílico reagindo com o hidróxido de sódio, formando aí o acetato, o sal, né, de sódio com o acetil aí, e água. Depois nós temos o ácido sulfúrico reagindo aí com o hidróxido de sódio, formando o sulfato de sódio mais água, tá? Dada a massa molar do acetil salicílico, 180 gramas por mol, o teor percentual em massa de ácido acetil salicílico encontrado pelo estudante no comprimido de aspirina foi de quanto? Tá vendo aí? Professor, como é que eu vou resolver uma questão dessa, né? É uma questão de cálculo estequiométrico misturado com soluções e a parte da solução envolvida, titulação ácido-base. Show de bola, né? Uma delícia. Primeiramente, vamos tentar entender o que está acontecendo com essa questão, tá? Então, deixa eu chamar a sua atenção, que aí depois a gente vai para a resolução e fica mais fácil de você compreender, tá? Veja bem, nós temos aqui 500 miligramas. 500 miligramas. 500 miligramas de quê? De um comprimido. Que comprimido é esse? É um comprimido de... Cadê o comprimido de aspirina? Comprimido de aspirina, tá? E nesse comprimido de aspirina tem o ácido acetil salicílico, ok? Então parte desse comprimido, desses 500 miligramas, parte desses 500 miligramas é do ácido acetil salicílico. Logo, a grande pergunta é, né, qual a massa do ácido acetil salicílico presente nesse comprimido? Então, toda vez que você tiver uma questão de cálculo estequiométrico, primeira coisa, quem é o dado, quem é o pedido? Certo? Quem é o dado, quem é o pedido? O pedido é o quê? É o teor, tá aqui embaixo, acompanha comigo aí, ó. O teor, que é o percentual em massa de quem? Do ácido acetil salicílico. Para mim encontrar o teor, eu preciso encontrar a massa do ácido acetil salicílico. Beleza. Professor, então, olhando nas reações, então eu preciso encontrar a massa desse cara aqui. Exatamente. A massa, nesse caso aqui, eu botei um M grande, mas é um Mzinho, né? A massa
do ácido acetil salicílico. É a massa desse cara que a gente quer encontrar. Esse é o nosso pedido. Então, esse cara aqui é o que nos interessa. Beleza? É o nosso pedido. Agora, quem são os dados? Bem, ele coloca 500 miligramas, né, do comprimido, diz que, né, dissolveu lá dentro da solução de 20 ml de hidróxido de sódio, né? E, obviamente, o ácido acetil salicílico reagiu com parte desse hidróxido de sódio, ok? Só que sobrou alguma coisa. E o que foi que sobrou? Ácido acetil salicílico ou hidróxido de sódio? Sobrou hidróxido de sódio. É por isso que agora ele usa um ácido sulfúrico para terminar de reagir com o hidróxido de sódio. Está aí na segunda reação. Então ele usa também aqui, ó, ácido sulfúrico para terminar de reagir o que está em excesso de hidróxido de sódio, que sobrou após reagir com todo o ácido acetil salicílico. Beleza? Muito bem. Então, veja bem, olhando para as reações, o que me interessa é a massa do ácido acetil salicílico. Mas para mim encontrar a massa do ácido acetil salicílico, eu vou precisar de quem? Do volume gasto de NaOH, que reagiu completamente com o ácido acetil salicílico. E como que eu vou descobrir qual é o volume desse cara aqui? Ou seja, eu vou colocar aqui de verde, qual foi o volume desse cara usado para reagir com toda a massa do ácido acetil salicílico? Eu não sei qual foi o volume. Só sei que estava numa solução de 20 ml. E a concentração de quanto? De 0,25. Então a concentração eu tenho, mas qual o volume que reagiu? Eu não sei. Todavia, o que sobrou do hidróxido de sódio reagiu completamente, chegou no ponto de equivalência, neutralizou 100% com o ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico, eu tenho os dados? Tenho. Ó, foi usado 5 ml do ácido sulfúrico. A concentração do ácido sulfúrico, 0,25, ou seja, eu tenho o volume dele, tenho a concentração dele, né, que foi o suficiente para neutralizar o restante do hidróxido de sódio. Nesse caso, né, eu tenho a concentração do hidróxido de sódio, ou seja, aqui embaixo eu tenho o volume do ácido, eu tenho a concentração molar dele, aqui no hidróxido de sódio eu tenho a concentração molar dele, e está faltando quem? Está faltando o volume, que eu estou colocando aqui em azul, o volume. Então concorda que se eu fizer uma relação na segunda reação, eu consigo encontrar o volume de hidróxido de sódio que sobrou da primeira reação, que nesse caso reagiu completamente com ácido sulfúrico. Então eu consigo descobrir qual é o volume do hidróxido de sódio que sobrou. Bem, se o volume que iniciou era 20 ml, que reagiu lá junto com ácido acetil salicílico, se foram 20 e eu descobri quanto que sobrou na segunda reação, então é só tirar, subtrair o que sobrou, que é o que reagiu com ácido sulfúrico, dos 20 que eu coloquei com ácido acetil salicílico. Com isso, por exemplo, se nessa segunda reação aqui, vamos supor que esse volume tenha sido 5 ml. Então, dos 20, quanto reagiu com ácido acetil salicílico? 15. Entendeu? E se porventura aqui for 10, então quanto que reagiu com acetil salicílico? 10. E assim sucessivamente. Ok? Ou seja, é uma titulação indireta. Por isso que foi dito na questão. Tá? Então, vou apresentar para você a resolução da questão, certo? Aqui na tela. Beleza? Deixa eu só diminuir um pouquinho isso aqui, tá? Então, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho e vou colocar aqui na tela para você ver a nossa resolução. Olha aí a nossa resolução. Tá vendo? Como que a gente faz? Primeiro, vamos nos atentar à primeira reação, tá? A primeira reação. Ou melhor, vamos nos atentar à segunda reação. Tá aqui, ó.
ok? Então está aqui a nossa segunda reação. Então, está aqui a nossa segunda reação, beleza? A nossa segunda reação. Vamos dar uma olhada então aqui, ó, para o que interessa, que nesse caso é a nossa segunda reação, ok? Nossa segunda reação. Está aqui, ó, o ácido reagindo com a base. Qual é o dado que eu tenho do ácido? 5 ml. Está aqui. Qual é o dado que eu tenho, né? Além dos 5 ml, quanto que eu tenho de concentração molar? 0,25 molar. Quanto que eu tenho do hidróxido? O volume é o que eu quero saber. E qual é a concentração molar dele? 0,25, ok? Então, qual é o pulo do gato? Você vai igualar a quantidade de mol do ácido para a quantidade de mol da base. Toda vez que você for fazer isso, você vai pegar o seguinte: se você está considerando esse cara aqui, né? Se você está considerando o ácido, então você vai pegar o número de mols, bota 1 mol do do H2SO4, tá aqui, ó, número de mols do ácido, então é 1 número de mols do ácido. O número que tiver aqui, né? O número que tiver aqui, ele sobe se tornando numerador em cima desse outro aqui, ó. Essa é a jogada. Então 1, aqui é 1, então 1 em cima de 2 vai ficar quanto? Meio. Então tá aqui. 1 mol do ácido está para meio mol da base. Professor, se no ácido fosse 3, seria então 1 mol do ácido está para 3 meios da base. Professor, se fosse 2 e o da base fosse 4, então 1 mol do ácido está para 2 quartos de mol da base, ok? E assim sucessivamente. Entenda esse pulo do gato, tá bom? Tá. E o que é número de mols? Número de mols, você pode fazer dois cálculos. Número de mols, a gente vê lá no início de soluções, é a massa dividido pela massa molar, não é assim? Massa dividido pela massa molar. Então, quando você vai atrás de massa, você vai usar esse conceito. O número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Agora, se você está trabalhando com concentração e volume, número de mols é igual ao quê? Concentração molar vezes o volume. Concentração molar vezes volume. A fórmula da molaridade não é M igual a N1 sobre V? O V tem que estar em litros. Então, esse N1 é igual ao quê? Concentração molar vezes o volume, beleza? Então, se nós estamos falando de concentração e de volume, então no lugar do mols do ácido, eu vou colocar o quê? Concentração molar do ácido e o volume do ácido, ok? E a base, mesmo esquema, concentração molar da base e o volume é da base. Quando você substitui os valores aqui, você vai chegar a um volume de base igual a quanto? A 10 ml. Então, no lugar da concentração molar aqui, você vai colocar quanto? 0,25. Volume, você pode usar o ml, porque vai cancelar com o ml do outro lado. Então, pode botar ml aqui. Aqui a concentração molar 0,25. E o volume da base, que é o que quer achar. É o que quer encontrar, beleza? Nesse caso, o volume da base 10 ml. Ou seja, o que restou da reação do ácido acetil salicílico com o NaOH foram 10 ml de NaOH. Então eu consigo encontrar pela segunda reação. Logo, se tinham 20 ml de solução de hidróxido de sódio e 10 foi o que sobrou para reagir com o ácido sulfúrico, quantos ml do hidróxido reagiram com o ácido acetil salicílico? 10 ml, ok? Então, com esta informação agora, nós vamos para a reação de cima, tá? Vou usar aqui uma outra cor, vou botar aqui uma cor azul. Então, vamos para essa reação de cima. Se você observar, a reação é de 1 para 1. Logo, o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base. Bem, para a base, o que eu tenho? Concentração molar e o volume. Qual é a concentração molar? 0,25. E o volume? 10 ml. Beleza? Agora, para o ácido acetil salicílico, o que eu quero encontrar? Massa. Então, eu uso o conceito de massa sobre massa molar.
Então, M sobre MM. Como eu quero encontrar a massa, então esse MM vai passar para cá, multiplicando, beleza? Então, você tem a massa molar é 180, concentração molar 0,25, e agora, como a concentração molar está em mol por litro, então o volume dos 10 ml eu tenho que colocar também em litros, porque aí vão se cancelar, beleza? Fazendo isso, esse cálculo vai nos dar uma massa de 0,45 gramas. 0,45 gramas de ácido acetil salicílico presente nos 500 miligramas lá do comprimido de aspirina reagiram completamente com 10 ml de hidróxido de sódio a 0,25 mol por litro, beleza? Então, qual é a massa, professor? 0,45 gramas. Muito bem, vamos descobrir então o teor? Tá. O teor está aqui embaixo, tá? Vamos colocar aqui de roxo aqui, ó. O teor está aqui embaixo. Como é que a gente vai saber o teor? Bem, o comprimido tem quantos miligramas? 100 miligramas. Esse comprimido aqui corresponde a quantos por cento? A 100%. Beleza? Não é isso? A 100%. Logo, a massa do ácido acetil salicílico, que é 0,45 gramas para miligrama, multiplica por 1000. Então, vai dar 450 miligramas. Então, esses 450 miligramas vai estar o quê? Para X. Faz aqui a regra de 3. Você tem 450 vezes 100 dividido por 500. Cancela os 2 zeros do 100 com os 2 zeros do 500. Ficou 450 dividido por 5. Cancela o 45 com 5, que dá 9. E com o zero que sobrou, 90%. Beleza? Perfeito, cara. Faz o print, revisa, reveja essa aula quantas vezes você quiser até entender. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário que na medida do possível eu vou te ajudar. Beleza? Logo, a resposta da nossa questão vai ser a alternativa letra C, de casa. Ok? Então, essa é a nossa resposta. Ok? Uma questão bem interessante. Né? Não foi uma questão simples, tá? Uma questão bem trabalhosa. Gostei bastante dessa questão, tá? O UFT está de parabéns mais uma vez. Se você é novo no canal, deixa seu like, tá? Se tiver algum comentário, deixa aí também. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal, aperta o sininho, tá? E conte com a gente. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.